Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que horário vocês vão estar assistindo esse programa. Meu nome é Alexandre Santini. É um grande prazer estar participando dessa iniciativa da CIA Fábrica de Teatro, trabalho importante, reconhecido no teatro brasileiro, e também nessa militância cultural, na atuação cultural aí, em torno das políticas públicas para a cultura. Então, eu considero que esse encontro, essa oportunidade aqui também é uma oportunidade de estar trocando, de estar aprendendo e me aprimorando também e contribuindo com essa experiência, que eu considero uma experiência muito importante para o teatro e para pensar a política cultural no Brasil. E eu fiquei pensando qual seria a forma que eu poderia contribuir, que eu poderia participar nesse processo de formação. E eu achei que seria interessante se eu pudesse trazer a minha própria trajetória pessoal, profissional, política, tal, como elemento para a gente conversar sobre dois temas que eu acho que são do interesse também desse conjunto que está reunido aqui e no escopo também do que trabalha essa mostra e no que trabalha o próprio grupo, que é a relação que vai das artes públicas às políticas públicas, né? Que essa e aí com esses dois conceitos, né, entre a arte pública e as políticas públicas no campo da cultura, é aonde eu poderia também situar a minha própria vida, a minha trajetória, a minha formação. Então, eu começo talvez num tom biográfico, testemunhal, mas a ideia é ir chegando um pouco na própria história do que são as políticas culturais do Brasil dos últimos 15, 20 anos, e do que é também, e do que são um pouco esses conceitos de arte pública, de política cultural, e de que política cultural nós estamos falando também. Então, é um pouco essa conversa que eu acho que a gente poderia ter aqui nessa videoaula, né? Mas, ao mesmo tempo, na verdade, um espaço para a gente estar construindo junto conhecimento e também trabalhando esses conceitos aqui colocados. Primeiro, assim, a minha formação é em teatro, né? Eu sou formado em artes cênicas, com habilitação em teoria do teatro pela Unirio, e mais ou menos no meio da minha formação acadêmica, né? No meio da minha graduação, eu comecei a ter contato com a chamada arte pública, né, com as experiências. Primeiro foi a partir do ano 2000, em especial. Eu entrei na faculdade em 98, tenho 41 anos, então comecei a faculdade em 98, e no ano 2000 aconteceu um congresso de performance do Instituto Hemisférico de Performance Política, ligado à Universidade de Nova York, um congresso no Brasil, na Unirio, que era onde eu estudava, e a partir dali eu entrei em contato com toda uma geração de artistas e de ativistas que utilizavam a arte como instrumento de ação política, né? Em especial grupos ligados a famílias de desaparecidos políticos nas ditaduras militares da Argentina, do Chile, né, de outros países. Esse intercâmbio com esses grupos me levou a atuar durante um período no México, na cidade do México, onde eu tive ao longo de 2001, por alguns meses, entre idas e vindas ao Brasil, e lá participamos de um projeto que se chamava Colaboratório de Arte Pública. Tinha esse nome, Colaboratório de Arte Público, não pública, mas era em espanhol, e Colaboratório de Arte Pública, que na verdade reunia pessoas que trabalhavam mais no campo da performance, não necessariamente do teatro. A origem, inclusive, das pessoas era a área das artes visuais, mas acabava trabalhando com a questão da performance, da ocupação do espaço público, e o tema, em geral, eram temas políticos, sociais, né? Se falava muito, na época, lá no México, da questão de desaparecidos políticos, porque não havia só desaparecidos políticos, embora o México não teve uma ditadura militar como as do Cone Sul, havia e há ainda, né, um processo de perseguição a lideranças políticas, lideranças sociais, como aconteceu mais recentemente em Azotzinapa, como tem outros exemplos históricos no México de massacres a lideranças sociais feitos por grupos de extermínio, por polícia e tal, um pouco na linha do que acontece também no Brasil, na Baixada Fluminense e outras periferias. Estava falando sobre esse conceito de arte pública, essa atuação que eu desenvolvi durante um período na Cidade do México,
e que tinha a ver com esse processo de ocupação dos espaços públicos para tratar de temas relacionados a questões de desaparecidos políticos no México, na América Latina. Então, isso no ano de 2001, eu comecei a atuar mais diretamente com esse tipo de tema e também com esse tipo de prática, de linguagem, né? Performance, ocupação do espaço público, mas com um grupo que era mais oriundo desse campo das artes visuais. A partir do final de 2001, que é quando eu, já de volta ao Brasil, tenho a minha primeira experiência com o grupo Tá na Rua, no Rio de Janeiro, né, dirigido pelo Amir Haddad, fundado e dirigido pelo Amir Haddad. No final de 2001, a gente fez um Alto de Natal, que era o Alto de Natal, o Meu Caro Jumento, Patativa do Assaré, é um Alto de Natal que o Tá na Rua fazia e faz ainda, mas fez durante muitos anos, no período do Natal, um cordel do Patativa do Assaré, sobre o Natal, a partir da figura do jumento, né, do animal que transportou a família sagrada e que tem a correspondência da própria cultura nordestina e tal, enfim, toda essa história. O fato é que a partir daquela primeira experiência, que foi uma oficina, eu me engajei, né, no trabalho do Grupo Tá na Rua, no Rio de Janeiro, ali na Lapa, no seu centro cultural, fazendo trabalhos de forma voluntária, de forma semiprofissional, atuando em alguns projetos que o grupo tinha, um projeto de ocupação da Praça Tiradentes, ali em frente ao Teatro Carlos Gomes, no período que o Amir foi o diretor também artístico do Teatro Carlos Gomes, ali na Praça Tiradentes. Também fizemos um espetáculo lá, um texto do Giordano Bruno, chamado Castiçal, espetáculo em 2003, enfim. Então, fui atuando como ator, né, de rua, ator do Tá na Rua, um período também que aí eu considero que foi uma complementação, foi a minha segunda graduação, né, de fato, porque trabalhar o Tá na Rua, né, tanto o Grupo Tá na Rua quanto o Instituto Tá na Rua para as Artes, Educação e Cidadania, que é a ONG, né, que preside as atividades do grupo, é uma grande escola de formação, já passaram por onde passaram e passam gerações de artistas até hoje, né, segue formando gerações de artistas, e eu tenho muito orgulho de ter sido, por uma década, um participante dessa escola, dessa formação, dessa experiência, em alguns momentos como também aluno, em alguns momentos como professor também, como docente lá do Ponto de Cultura, das iniciativas que Tá na Rua, das oficinas que Tá na Rua desenvolvia no Rio, no Brasil e fora também. Então, eu considero essa uma experiência decisiva e definitiva na minha trajetória, mas o importante, talvez, né, dessa participação no Tá na Rua foi que, para além da atuação como artista, como ator de rua, na coisa, e acho que o ambiente ali, né, do fato de ser um grupo fortemente buscando uma linguagem popular para o teatro, onde a questão política, a questão da conjuntura, a questão do que se vivia, o que se vive no Brasil, no mundo, interferia diretamente na própria criação estética e temática dos espetáculos, por ter uma relação com a vida política e social da cidade, do estado do Rio, de forma muito ativa e participando de tudo, né? Naturalmente, o grupo tinha uma visão para além propriamente somente da atuação artístico-cultural, mas uma visão também política do seu próprio lugar e do seu próprio papel. E isso fez com que, dentro da estrutura ali que existia, eu começasse de certa maneira, comecei ali a trabalhar com a gestão cultural, porque o que eu comecei a fazer inicialmente foram fazer projetos para concursos, para editais, para programas de fomento a nível nacional, estadual, municipal e tal. E esses projetos começaram a ser aprovados. A gente fez um projeto para o Fundo de Apoio ao Teatro em 2004, a gente fez um projeto em 2003, 2004, a gente fez para o programa da Petrobras Cultural, um programa de memória do Tá na Rua, de 25 anos do Tá na Rua, que publicou um livro, fez um DVD e tal. Projeto de circulação pela região norte do Brasil, que se chamou o Norte para o Teatro. Então, uma série de coisas. E eu fui, na verdade, era a primeira vez também na minha vida que eu trabalhava com isso, que eu trabalhava numa instituição que me permitia também abrir essas possibilidades, criar esses projetos, ter ali o respaldo institucional para
para isso acontecer, até que teve um momento que eu considero assim que foi um ponto de virada, um ponto importante, não só na trajetória ali da minha passagem pelo Tá na Rua, como da minha vida, do que se seguiu depois dali, que é quando, no ano de 2004, o Ministério da Cultura, então a gente está falando do período do governo Lula, a gente está falando da gestão do ex-ministro Gilberto Gil, foi um momento paradigmático da vida cultural e das políticas culturais do Brasil, né, porque a partir dali se estabelece, especialmente quando o Gil assume em 2003, né, o seu discurso de posse, que é um documento que todo mundo deveria ler e conhecer, porque ele é, na verdade, um grande manifesto orientador e criador, conceituador de uma matriz cultural, de uma matriz conceitual para se pensar as políticas culturais no Brasil, né? A partir de uma visão antropológica das dimensões simbólica, econômica e cidadã da cultura. Então, toda essa amplitude de visão que passa a existir e acontecer no Brasil a partir da gestão do ministro Gilberto Gil, ela se consolida em um programa que eu reputo como sendo um dos programas mais importantes de política cultural do Brasil, mas também do mundo, né, pela sua própria reverberação depois na América Latina, em outros países e tal, que é o programa Cultura Viva, o programa dos pontos de cultura. O fato que a gente estava ali no Tá na Rua, lá pelos idos de 2004, olhando esses editais, vendo como fazer, quando de repente vem aquela proposta, aquela provocação do Ministério da Cultura em relação ao programa dos pontos de cultura, um edital para primeiro 150 pontos de cultura, que depois viraram 250, que depois chegaram, enfim, a mais de 4.000 experiências no Brasil. A gente vai falar um pouco mais disso mais à frente. Mas ali, quando chegou aquele edital, aquele programa, a gente leu aquilo, a gente falou, cara, isso aqui tem tudo a ver com a gente, né? Tem tudo a ver com o que a gente tem tudo a ver com o que a gente faz, porque, na verdade, a lógica do ponto de cultura não era dizer o que você ia fazer, você que dizia, né? Então, a gente é um grupo de teatro, então a gente faz oficina, então a gente faz espetáculos e tal, então cada grupo poderia adaptar, quer dizer, escrever o projeto justamente dando conta daquilo que já fazia e não inventando algo que não fizesse ou algo novo dentro do escopo das suas ações e atividades. E aquilo foi muito importante para nós. Nós fizemos o projeto, fomos aprovados, não foi na primeira chamada, mas numa segunda chamada logo em seguida a gente foi aprovado como um desses primeiros pontos de cultura. Então a gente foi pioneiro nessa experiência, dessa política pública, né? Logo em seguida, assim que foi feito o ponto de cultura, foi feita uma outra experiência que deu vários problemas, mas que também deu vários frutos, né? Que foi uma experiência, na época havia também no governo Lula, o Programa Nacional do Primeiro Emprego. E aí, através dos pontos de cultura, ofereceram bolsas. Na época era uma ajuda de custo de 150 por mês, hoje deveria ser equivalente a uns R$500 por mês, para esses jovens poder participar de oficinas e poder realizar atividade. Então, a gente conseguiu reunir uns 50 jovens e ficamos trabalhando com essa turma durante 6 meses. Isso foi o ano de 2005, 2006, mais ou menos. E aí a gente foi para a TEIA, para o Encontro Nacional dos Pontos de Cultura em São Paulo, levando essa turma, pessoas que nunca tinham saído da sua cidade, do seu bairro, do Rio, de repente começavam a viajar ao Brasil, se apresentavam no pavilhão da Bienal de São Paulo, né? Então, o ponto de cultura ele permitia, se hospedaram no hotel, muitos pela primeira vez na vida no centro da cidade de São Paulo, então permitia essa mobilidade, né? Até mesmo o pagamento atrasou para caramba, 4, 5 meses que eles não receberam, aí deu uma crise, tiveram que ir para manifestações ali no Palácio Capanema, no centro do Rio, com o ministro Gilberto Gil. Teve um dia que ele foi lá falar com as pessoas sobre a situação do atraso, foi aí que eu conheci também, que nós conhecemos o Célio Turino, que é o grande conceituador e formulador da ideia do Cultura Viva, dos pontos de cultura, né? Então, a gente, quem vivenciou aquele processo, além da formação artística ou técnica que teve com Tá na Rua, de fazer teatro de rua, de aprender aquela linguagem, aquela forma de fazer, há também esse aprendizado político de experiência de vida, que até hoje eu encontro essas pessoas e elas têm aquilo como uma coisa muito importante na vida delas. Ter vivido aquele momento, ter experimentado aquela política pública, ter vivido aquelas experiências de viajar. A turma foi a Paraty para o Festival de Teatro de Rua, foi a São Paulo. Em pouco mais de um ano, foram muitas experiências ao mesmo tempo com um grupo de pessoas. Parte desse grupo
no ano de 2005, vai para a França, para o Ano do Brasil na França, que era um programa que o governo do Estado do Rio fez uma curadoria também, e que incluía o Tá na Rua. Então fomos levar lá um espetáculo que falava sobre a questão da resistência cultural à ditadura militar no Brasil, chamado Dar Não Dói, O que Dói é Resistir, espetáculo importante que o Grupo Tá na Rua fez por anos, assim. Então, essa experiência com os pontos de cultura foi muito importante, não só pelo trabalho que a gente fez dentro do próprio instituto, da própria sede, com esses jovens que trabalhavam com a gente, como agentes culturais e tal, mas principalmente também por nos colocar nesse ambiente da rede do Cultura Viva dos pontos de cultura. Era muito bacana. Quando a gente chegou a esse encontro, que foi a primeira teia na Bienal de São Paulo, a gente via, daqui a pouco passava um cortejo do Maracatu, Estrela de Ouro, lá de Aliança, em Pernambuco. Daqui a pouco vinha um pessoal fazendo uma mística do MST. Aí tinha o palco que era de juventude, hip hop, expressões da cultura urbana, quer dizer, então no mesmo ambiente, né? Isso tudo ocupando a Bienal de Arte, o pavilhão da Bienal de São Paulo, né? Que é um ícone, né, de uma arte erudita e tal, e de repente sendo ocupado por essas expressões da cultura popular. Então isso tudo foi muito importante, muito definitivo na nossa formação, no nosso trabalho e na minha própria relação com a questão da cultura, quer dizer, então eu passei nesse momento, aí sim eu digo que eu fui me tornando um gestor cultural, né, nesse processo aí. Eu não digo que ninguém, assim, eu brinco, né, que ninguém quando era criança, pelo menos na minha geração, chegava para o pai e para a mãe e falava assim, olha, eu quero ser um gestor cultural, né? É uma profissão e um campo de atuação ainda incipiente, embora cada vez mais estabelecido, cada vez mais legitimado, né? Hoje você tem curso a nível de graduação, de pós-graduação, de tudo isso, aonde esse tema da gestão cultural já está muito, muito estabelecido, muito consolidado, né? Como um tema, como um campo de atuação também profissional, como um campo de mediação política importante. Então, eu acho que isso tudo contribuiu um pouco com esse momento e com esse movimento na minha vida, porque a partir daí eu passei, de fato, a ocupar um papel mais de articulador dessa rede dos pontos de cultura. Em 2007, a gente criou a Comissão Nacional de Pontos de Cultura, no primeiro Fórum Nacional, né, que aí já aconteceu em Belo Horizonte no outro ano, depois teve Brasília, depois teve em Fortaleza, enfim, foi um processo que até hoje tem frutos, existe, esse espaço se consolidou, então isso é muito importante. E tem uma coisa também em relação ao Tá na Rua, que vale a pena falar, já que estamos falando também para um público interessado em teatro, que é nesse período ali, entre 2004, 2005, um pouco antes e um pouco depois, que o Amir Haddad começa a consolidar mais conceitualmente o que é a ideia de arte pública, né? Porque até então se falava em teatro de rua, se falava em cultura popular, se falava em coisa, mas a arte pública, como conceito, e eu acho que o Amir certamente o principal formulador desse conceito no Brasil, e acho que um dos mais importantes no mundo, porque esse conceito não existe só no Brasil, arte pública, né? Mas a forma como isso foi traduzido e materializado na experiência do próprio Tá na Rua e no arcabouço conceitual, na forma com que o Amir Haddad apresenta isso, eu acho que tem características muito únicas e muito inovadoras nesse conceito de arte pública. Primeiro que é uma compreensão muito generosa de tudo aquilo que se desenvolve como arte no espaço público, que vai do grupo de teatro, de pesquisa, de vanguarda, ao estátua viva, ao cordelista, ao trabalhador que vive ali, o cara que faz ali o negócio do chapéu, passa o chapéu no sinal. Então, é um conceito muito amplo, mas é um conceito que diz o seguinte, as artes públicas, elas só são possíveis e primeiro que elas são necessárias para o equilíbrio social, para a convivência, para a sociabilidade, para a humanização dos espaços das cidades e tal. Elas têm um caráter assim de uma benfeitoria, né, realizada na sociedade. Portanto, elas devem ser asseguradas e financiadas através de políticas públicas
diretamente, investimento direto a fundo perdido, porque não há retorno financeiro. A expectativa dessas linguagens, dessas ações, não pode ser um retorno financeiro, embora muitas vezes elas sejam utilizadas para a sobrevivência, né, dos artistas que fazem. Mas elas precisam de políticas públicas que as protejam e amparem e garantam o seu exercício. Isso tem tanto a ver com o fomento, né, financeiro a isso, como também as políticas de regulação do uso do espaço público, né? Uma das questões que essa ideia de arte pública trouxe, e como isso surge, pelo menos no caso do Rio de Janeiro, eu sei que em São Paulo, outras cidades tiveram experiências parecidas também, tem a ver com as legislações, né, as chamadas leis do artista de rua, como que o artista de rua pode regular e como que ele tem que pedir autorização para utilizar, se vai usar a energia elétrica ou não, se vai usar ponto de luz, se vai ter que utilizar as infraestruturas urbanas ou os serviços de limpeza, de trânsito, enfim, do que for, para existir aquela atividade artística, cultural no espaço público. Então, políticas públicas para as artes públicas também tem a ver com isso, né? Com a criação de mecanismos legais que protejam, garantam, regulem a ação dos artistas e dos grupos culturais nos espaços públicos. Então, eu acho que, em paralelo a essa política pública que foi se desenvolvendo no Brasil, que a gente foi participando e que eu, particularmente, fui me envolvendo mais a nível nacional e depois até internacional, que são as políticas culturais de base comunitária, os pontos de cultura e tal, para além disso, que faz parte dessa trajetória e desse período histórico, você tem também o desenvolvimento dessa ideia, desse conceito de arte pública, que o Tá na Rua, inclusive, depois levou adiante isso, promovendo uma rede, um fórum permanente na cidade do Rio de Janeiro, a própria Rede Brasileira de Teatro de Rua, que surge também nesse processo, ela também incorpora esse tema como uma pauta política, também como uma dimensão política da sua atuação. Então, isso tudo, de uma certa forma, passa a frequentar o vocabulário, o repertório de todo mundo que lida com arte, com teatro de rua, com teatro popular, com políticas culturais do Brasil. Então, para esse primeiro olhar, né, que eu queria trazer um pouco pegando a minha própria trajetória como linha do tempo, como referência, que aí nós estamos localizando isso nessa primeira década e meia do século XXI, onde também o ciclo progressista no Brasil e na América Latina nos permite que haja uma evolução dessas políticas culturais de natureza democratizante, de natureza emancipatória. Esse exemplo dos pontos de cultura depois ele vai reverberar na América Latina, mas o fato é que isso tudo também está dentro de um determinado tempo, período que essas coisas aconteceram e que hoje a gente, olhando à luz da história e olhando especialmente para esse momento caótico, dramático, trágico que a gente vive no Brasil, tanto com a pandemia quanto também nesse campo aí das políticas culturais, a gente percebe que a gente está... É muito importante a gente revisitar essa trajetória, que ela é recente, e a gente não perder as conquistas e não perder o legado que a gente conseguiu construir no Brasil nos últimos 15 anos, em torno dessas políticas, em torno desses conceitos, que são muito importantes para a gente ter instrumento, ter ferramenta, ter repertório para enfrentar os desafios que estão colocados aí para a gente no momento atual. Então, nessa segunda parte aqui, eu queria apresentar aqui uma tela, algumas informações aqui, uma apresentação, que a gente falasse um pouco mais sobre esse conceito que surge no Brasil e que depois se torna uma referência de políticas públicas e de organização, articulação de agentes culturais em rede na América Latina, que é o conceito de cultura viva comunitária. A cultura viva é esse programa que surge no Brasil, do governo Lula, do Ministério da Cultura do Gilberto Gil, cuja principal instrumento são os pontos de cultura. Depois ele se torna um conceito para se pensar as políticas culturais, agregando a ele essa ideia da cultura comunitária, que são experiências também que já existiam e há muitos anos, há décadas na América Latina, da cultura comunitária, que tem a ver com a própria cosmovisão dos povos andinos, né, nos países
dos Andes, ali, da Bolívia, do Peru, Equador, etc. Tem a ver com a experiência, por exemplo, das comunidades de base, da teologia da libertação, vários países da América Latina, na Colômbia, na América Central. Tem a ver com a questão do teatro comunitário, das expressões culturais comunitárias, muito fortemente, no caso da Argentina, que já tem uma tradição centenária, né, de teatro de vizinhos e tal. Então, todas essas experiências diferentes, né, que existem de cultura vinculada a laços territoriais e comunitários na América Latina, quando esses agentes e esses articuladores dessas iniciativas olham para a experiência do Brasil, do Cultura Viva dos Pontos de Cultura, compreendem que aquela é uma política que cabe, né? Que é customizável à realidade de cada uma dessas experiências e iniciativas. Portanto, surge aí nessa interação esse conceito de cultura viva comunitária. Nesse sentido, eu trago aqui cultura viva comunitária, políticas culturais no Brasil e na América Latina. Pode ir adiante, por favor. Opa, foi demais. Agora sim, segunda. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é para o ponto de cultura e o cultura viva como um novo olhar para as políticas culturais. E quais são os conceitos que estão em torno disso, né? São novos conceitos que aparecem para se pensar política pública. Como a gente fala, de baixo para cima, né? Então, a partir do que a própria sociedade já produz, já desenvolve, já faz. Então, os conceitos que estão em torno da ideia de ponto de cultura viva, são autonomia, protagonismo, articulação em rede, né? Aí há o conflito, né, entre uma política que é horizontal e uma concepção de Estado, que é uma concepção centralizadora, que é o Estado que a gente vive, o Estado, a conformação da estrutura do Estado mesmo capitalista, burguês, etc., e tal, que na verdade é patrimonialista, defende os interesses de uma certa elite, não consegue ter instrumentos que promovam a equidade social, políticas para o andar de baixo, né? E muitas políticas para o andar de cima e poucas para o andar de baixo. Então, ele atua também nesse conflito, né? A política de editais, que é uma coisa que hoje já é bastante consolidada no Brasil e até insuficiente para dar conta da demanda, né, do setor cultural, mas, ao mesmo tempo, naquele momento, vinha se dando como algo novo. A descentralização no Brasil, né? Quer dizer, o ponto de cultura, para chegar a cerca de 4 mil iniciativas apoiadas aí, isso se deu a partir, né, de descentralização de recursos para estados e municípios, né? Uma coisa que voltou a acontecer agora por conta da Lei Aldir Blanc, mas que, na verdade, é a primeira experiência no Brasil de repasse em larga escala, né? Não só de recursos, mas também de compartilhamento de responsabilidades e atribuições entre o governo federal e os estados e municípios, se dá a partir justamente das redes estaduais e municipais dos pontos de cultura, né? E, evidentemente, que esse processo nos leva a avanços e conflitos no campo normativo, que é justamente a disputa legal, né, dos marcos legais em torno das políticas culturais, em torno das leis e da própria aprovação do que vem a ser 10 anos depois da criação do Cultura Viva, dos pontos de cultura em 2004, a aprovação da Lei Cultura Viva em 2014, que é quando se consolida, né, esse programa quanto uma política de Estado. Pode deixar no anterior, por favor, só para... isso, obrigado. Então, aí, eu só queria, nesse gráfico, a gente falar sobre a expansão dos pontos de cultura, que é justamente isso que eu estou falando, da descentralização federativa. Você tem nesse gráfico aí, até 2006, 2007, a criação, quando um instrumento era o governo federal premiando, conveniando diretamente com as entidades para criar os pontos de cultura. Aí você chegou até quase 600 pontos de cultura no ano de 2007. Aí você tem um salto para mais de 2.400 no ano de entre 2007 e 2008, que é justamente quando começa a acontecer essa descentralização. Em vez do governo fazer diretamente com cada entidade, com cada grupo, passa a fazer com os estados, com os municípios e esse. Então, aí você começa a ter uma expansão geométrica nesses números até 2014, quando você chega a essa série histórica aí de 10 anos, 2004 a 2014, quando você chega a 4.502 pontos de cultura. De lá para cá, não teve um crescimento muito mais expressivo do que isso.
você pode ter tido até um relativo decréscimo nisso aí, porque há uma descontinuidade dessas políticas, especialmente a partir do golpe parlamentar de 2016, quando há, de fato, uma descontinuidade, uma interrupção das políticas públicas, e a partir de 2018, 2019, a extinção do próprio Ministério da Cultura impede, inclusive, que a gente tenha números mais atualizados em relação a esse indicador aí. Pode passar. Então, aí entram algumas questões que, justamente para a gente chegar na ideia da Lei Cultura Viva, né, para a gente chegar nesse processo que vai da criação da política pública à sua institucionalização como lei, como um marco legal, a gente tem aí, primeiro, essa pergunta, quer dizer, que é, na verdade, uma situação curiosa que acontece com o caso dos pontos de cultura, do Cultura Viva, porque se criam as redes, os fóruns, as comissões, as instâncias, inclusive, de representação da sociedade civil nesse processo, mas o curioso, no caso do Brasil, é que esse processo ele acontece através do Estado, né? Quer dizer, o Estado dispõe de recursos, promove encontros, promove ambientes de articulação, aonde esses atores sociais, essas organizações, esses grupos, esses coletivos culturais vão se encontrar e vão fortalecer suas articulações em rede, né? Então, é uma situação diferente do que acontece em muitos países da América Latina, onde a demanda pela política de cultura viva comunitária, a demanda por pontos de cultura, ela surge como uma demanda da sociedade, não como algo que o Estado já promove primeiro, né? Então, em alguns casos até acontece, como o caso da Argentina, que criou um programa também nacional de pontos de cultura, que existe até hoje. Mas no caso de muitos países da América Latina, você tem o contrário, quer dizer, é a sociedade querendo impulsionar aquele movimento em direção ao Estado. No Brasil, você teve esse movimento do Estado em direção à sociedade, né? Então, a Lei Cultura Viva, isso que eu quero só chamar a atenção para isso aqui, né? Nesse caso, ela ainda está em vigor e ela existe, e essa plataforma Rede Cultura Viva, ali, culturaviva.gov.br, ela é uma plataforma ativa, que inclusive funcionou aí para a própria implementação da Lei Aldir Blanc, porque os estados utilizaram essa base de dados aí como um cadastro nacional dos pontos de cultura, né, para justamente saber quais eram os pontos de cultura reconhecidos, porque não só eram aqueles que tinham recebido recursos, como aqueles que foram reconhecidos, chancelados pelo governo federal, né? E, de certa forma, a existência ou a resistência, a resiliência dessa política, até hoje, nos leva a questionar, dentro do momento atual, como sustentar uma política desse tipo, emancipatória, transformadora, em contextos de estabilidade democrática e institucional como esse que nós estamos vivendo. Eu trouxe essa imagem porque eu acho ela uma imagem muito expressiva e contundente do que foi, do que é o processo das políticas culturais emancipatórias, né? Aí é o momento exato da aprovação da Lei Cultura Viva no Congresso Nacional em 2014. Você observa, né, ali está presidindo ali o momento da votação a deputada Jandira Fegali, que é a autora da lei. Ali atrás estão os pontos de cultura, representantes dos pontos de cultura de todo o Brasil, que foram em caravana, de ônibus, de carro, tudo, foram para Brasília para o dia dessa votação, né, acompanharam das galerias, mas no momento da votação, o presidente da Câmara passou a presidência dos trabalhos para a deputada autora da lei e convidou os pontos de cultura que estavam presentes na galeria para subirem para registrar esse momento aí da votação simbólica. E aí você tem uma imagem pouco usual, né, que é os deputados, os parlamentares, as pessoas representantes do poder olhando de baixo para o povo que estava ali em cima, né? Então, e tem até essa imagem tem a ver com uma frase dos zapatistas que o Célio Torino também usa muito, que é dos zapatistas do México, do Exército Zapatista de Libertação Nacional, que fala aqui o povo manda e o governo obedece, né? Claro que a gente sabe que não é bem assim que as coisas acontecem no Brasil, mas essa foto, esse instante aí, talvez ficou eternizado como um raro momento onde o povo manda e o governo obedeceu, nesse caso. E aí a gente passa justamente para esse outro universo que se abriu, né?
para a cultura e para a política cultural, que é o espraiamento e a inspiração que esse conceito da cultura viva comunitária significou para os países da América Latina. Essa foto aí, ela é do primeiro Congresso Latino-Americano de Cultura Viva Comunitária, que aconteceu na cidade de La Paz, na Bolívia. Essa foto foi o evento de abertura do Congresso, que foi um cortejo chamado Assalto Poético, né, que saiu da cidade de El Alto, que é uma cidade, a maior cidade da Bolívia, maior até que a capital, que tem a grande população indígena do país, vive concentrada, é uma espécie de zona metropolitana de La Paz, e que La Paz está a 3.800 metros de altitude. El Alto, né, porque o nome da cidade é O Alto, né, está a 4.200 metros de altitude. Então, você desceu a pé de El Alto a La Paz, são mais ou menos uns 8, 9 quilômetros, e esse foi o ato de abertura do Congresso, um cortejo chamado de Assalto Poético, e essa foto aí ela é justamente desse momento. Esse Congresso reuniu 1.200 participantes de 17 países da América Latina no ano de 2013, e, de certa forma, ele consolidou o que foi a inspiração e a irradiação que esse processo iniciado no Brasil contaminou, né, positivamente os países da região para se pensar políticas públicas de base comunitária. Aí eu não vou me deter a isso, eu posso depois passar isso, mas aqui nós temos nessas duas páginas sequente uma linha de tempo entre 2006 e 2016, mais ou menos, aonde a gente vai elencando alguns episódios desse processo aí em vários países, e deixo isso como contribuição também para poder a gente identificar, né, como que esse processo, tanto de coisas que foram acontecendo em vários países, como também momentos desses encontros, dessas articulações internacionais. Já foram 4 congressos latino-americanos de cultura viva comunitária, então o primeiro a cada 2 anos, né, se repetem. Era para acontecer um esse ano, que por conta da pandemia será em 2022, mas o primeiro congresso foi esse, em 2013, em La Paz, na Bolívia. Em seguida, você teve o segundo congresso latino-americano de cultura viva comunitária, foi em 2015, em El Salvador. Em 2017, em Quito, no Equador. E em 2019, na Argentina, um congresso itinerante que percorreu 4 cidades, né, foi de Mendoza até Buenos Aires, passando por Córdoba, passando por Entre Rios, por diversas regiões, né, um congresso em formato itinerante, uma experiência muito inovadora, e a gente teve a oportunidade de participar de todos esses momentos aí, que estão resumidos nessa linha do tempo. Pode passar as duas? Não pode passar mesmo. Aí, aqui eu estou trazendo, pode deixar aqui, aí eu para exemplo, né, para exemplificar como que a política cultural desenvolvida no Brasil inspirou ou dialogou com políticas realizadas também em outros lugares da América Latina, cidades e países, né? Esse aí é um quadro comparativo entre a Lei Cultura Viva do Brasil, a Lei 13.018/2014, com o decreto que cria a política de cultura viva comunitária da cidade de Medellín, na Colômbia, né? E aí são textos diferentes entre si, inclusive feitos em épocas diferentes, não tem uma relação de causa e efeito entre um e o outro diretamente, até porque o de Medellín ele é anterior ao do Brasil, nesse caso da lei, né? Porque eles lá na cidade, embora o programa tenha surgido primeiro no Brasil, a lei surgiu antes em Medellín, né? Olha que interessante. Então, mas aí é o que eles chamam de linhas de ação, e na Lei Cultura Viva nós chamamos de ações estruturantes. Mas quando a gente olha para o conteúdo, né, é muito parecido, quer dizer, existe tanto em um quanto em outro os mesmos eixos, né? Fala de arte para transformação social, comunicação, patrimônio, memória, letras, educação, relação de cultura e educação, diversidade cultural, quer dizer, você tem eixos, né, que são muito comuns, muito convergentes, né, na estruturação dessas políticas. Então, esse é um exemplo importante de como que se desenvolveram essas políticas culturais de base comunitária de uma forma bastante coordenada, de modo que a gente pode estar falando aqui, e a nossa hipótese é essa, né, que esse processo ele ensejou a criação de um repertório comum para se pensar as políticas culturais na América Latina.
Então, continuando aqui, apresentando esses quadros comparativos entre a legislação brasileira e a legislação de outros países. No caso, agora, a comparação entre a Lei Cultura Viva do Brasil e a Lei Cultura Viva a Lei de Promoção de Pontos de Cultura do Peru, né, que foi uma lei aprovada em 2016. Né? Então, quando a gente tem uma coisa importante, que é justamente na definição, né, nos objetivos, que são esses que estão elencados nessa primeira tela aí, e pode ir para a segunda, que é o quadro comparativo 2, que são vocês estão conseguindo ver melhor aí, que são a definição do que é ponto de cultura, né? Então, essas definições elas estão muito convergentes, né? Muito sintonizadas entre essas duas legislações, né? Então, a própria definição do que é um ponto de cultura, né? Que é o quadro ali, o primeiro, e o segundo, a ideia do registro, do cadastro, que são palavras sinônimos em português e espanhol, e que fala justamente também de existir um processo de certificação, de registro e de mapeamento dessas iniciativas e organizações culturais. E a gente percebe, mais uma vez, essa sinergia entre o propósito das duas iniciativas. Então, eu queria terminar essa conversa falando sobre um momento de incertezas, né, que a gente vive, de muita insegurança, e por isso que são inconclusões, não há conclusões possíveis para esse debate, a não ser que ele está em aberto, que eu acho que a gente teve no Brasil agora, nesse ano de 2020, né? Mesmo nesse contexto trágico da pandemia, né? E nesse contexto absolutamente de crise para o setor cultural por conta da interrupção de atividades e tal, ao mesmo tempo o segmento da cultura foi capaz de dar uma resposta política muito contundente com a aprovação da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, né? Lei 14.017/2020. Então, de certa maneira, essa vitória pública que se conseguiu esse ano, ela reposiciona, né, na mesa a importância das políticas culturais no Brasil. Né? Você está, por incrível que pareça, há um movimento hoje no Brasil de, inclusive, recriação de estruturas de gestão cultural, cidades que estão recriando secretarias de cultura ou estão fortalecendo os seus órgãos de cultura dos municípios e tal, o fortalecimento dessa agenda, dessa pauta. O ano passado foi o ano que se executou mais recursos, e ainda esse ano de 2021 vai continuar, públicos de cultura através de fomento direto, de editais, de mecanismos de manutenção de espaços culturais previstos na lei, de auxílio emergencial a artistas e grupos, né? Então, há muitos anos que não se falava desse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, nós vivemos um quadro de retrocesso institucional. Se a gente pensar na extinção do Ministério da Cultura, se a gente pensar, né, na ocupação, né, por figuras, personagens com discurso ideológico e radicalizado em estruturas como a Fundação Palmares, como a Funarte, como a Casa de Rui Barbosa, né, instrumentos da Biblioteca Nacional, enfim, né, a gente percebe a sucessão de essa lógica da guerra cultural que a gente tem vivido, né, nos últimos anos no Brasil e no mundo, que associa qualquer coisa relacionada à cultura a algo de esquerda, ou a algo a ser combatido, ou a algo que tem a ver com mamadores da Lei Rouanet, enfim, esse contexto também de crescentes ataques à ação cultural e ao segmento da cultura, né, nos coloca ainda numa situação de muita incerteza quanto ao futuro das políticas culturais no Brasil. Nos parece que, para se pensar também uma política cultural, a retomada das políticas culturais no Brasil, é preciso pensar também que país que nós queremos viver, que projeto de sociedade nós queremos construir. Né? Então, nesse sentido, a política cultural ela não está descolada de uma leitura maior da sociedade, da conjuntura, do que está acontecendo, e há um momento de muita incerteza. E o que a gente sabe, de fato, e acho que é uma coisa que a gente precisa sempre afirmar, é que existem várias ameaças à democracia.
estabelecidas, colocadas hoje no Brasil, também em outros países, mas enfim, no ambiente que a gente vive de polarização, de crescimento, de recrudescimento da intolerância, dos discursos de ódio, de ataque, do negacionismo, tudo isso, né? Esse é o panorama. Ao mesmo tempo, a simples descontinuidade das políticas públicas, né, quando você desenvolve um processo, ele se consolida numa lei, depois ele é descontinuado, é desprivilegiado nos orçamentos, extinguem-se organismos públicos, a recomposição disso depois sempre será difícil, incompleta. Então, entender que a descontinuidade administrativa, a descontinuidade das políticas, ele é um fator também de instabilidade. Em relação a essa ideia que a gente está trazendo aqui como um conceito orientador, né, como a criação de um repertório para as políticas culturais da América Latina, que é a ideia do cultura viva comunitária, você tem, com todos os problemas que estão acontecendo, com toda essa reversão também na conjuntura nacional e internacional, você tem o reconhecimento institucional acontecendo, internacional acontecendo, você tem um programa intergovernamental que é o Ibercultura Viva, que reúne 11 países, que aplicam e desenvolvem políticas de cultura de apoio à cultura de base comunitária, e você tem esses congressos latino-americanos, né, que são encontros da sociedade civil, mas que vem acontecendo regularmente, a cada 2 anos. O próximo, né, que deve acontecer em 2022, após a pandemia, já está previsto para acontecer no Peru. Já há uma intensa mobilização de uma rede nacional lá em torno de cultura viva comunitária para que aconteça, para receber o Congresso, para estimular o processo de diálogo e de articulação até lá, né? Então, há, de fato, hoje, na América Latina, um desenho, né, um projeto comum para se pensar as políticas culturais, né? Até uma frase que o Ivan Nogales, que é já falecido recentemente, muito jovem, com cerca de 60 anos, mas um diretor de teatro boliviano, que tem um trabalho, né, durante décadas lá de um teatro comunitário popular, indígena, andino, na cidade de El Alto, com jovens de rua, um trabalho belíssimo. O Ivan, ele veio ao Brasil, ele foi um dos grandes articuladores desse movimento Cultura Viva comunitária da América Latina, e ele citava aquela frase do Marx, né, que ele fala que o Marx, no Manifesto Comunista, falava: um fantasma ronda a Europa, o fantasma do comunismo. O espectro ronda a Europa, né? Uma frase meio hamletiana do Marx. O espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. E ele falava, o Ivan falava, um fantasma vestido de palhaço percorre a América Latina, que é o fantasma da cultura viva comunitária. Então, eu fico com essa imagem, com essa inspiração desse nosso mestre, de um artista de teatro latino-americano, que nos legou belas imagens como essa, para a gente pensar também isso que está aí no fim da apresentação, que é uma frase também do Rafael Correa, que foi presidente do Equador, que ele falava: a gente não está vivendo uma época de mudanças, a gente está vivendo uma mudança de época, né? Ele falava isso no momento do ciclo de governos progressistas da América Latina e tal. Mas se a gente for parar para olhar hoje, a gente, ainda mais com essa pandemia, ainda mais com esse momento que a gente está vivendo, a gente sabe que a gente está vivendo, de fato, um antes e um depois, né? Portanto, nós estamos novamente, 10 anos depois, uma década depois, experimentando, entrando na segunda década, né? Na década de 20 do século XXI, experimentando certamente uma mudança de época, não só uma época de mudança, porque vai haver e haverá para a história da humanidade um antes e um depois desse momento que nós estamos vivendo agora, né? Ele é uma cunha na história, né? Ele é um momento de ruptura entre um momento e outro. Nós não seremos mais os mesmos, para o bem e para o mal, né? Depois desse momento que nós estamos vivendo agora no Brasil e no mundo. E, por fim, quero agradecer o espaço, a possibilidade de refletir essas questões com vocês. Eu deixo aí uma pequena propaganda, que é o livro Cultura Viva Comunitária, Políticas Culturais no Brasil e na América Latina. Ele está disponível para download gratuito, porque ele tem em português e espanhol. Em espanhol, pode deixar essa tela mesmo, vou terminar com ela. Em espanhol, ele tem uma versão para download gratuito, que eu posso passar depois para os organizadores aí o link, e em português ele está disponível na sua versão física
com a editora ANF Produções, que pode ser procurada nas redes sociais, a Agência de Notícias das Favelas também pode procurar, tem site, tem anf.org.br, e o livro pode ser solicitado através de lá, e esse livro conta um pouco ou bastante dessa história que eu procurei resumir aqui em algumas palavras nesse encontro. Então, é isso, acho que conseguimos fazer transitar das artes públicas às políticas públicas, que era o tema, era o objetivo dessa aula, desse encontro, e teremos também um momento de debate virtual, ao vivo, interagindo diretamente com as pessoas interessadas. Então, dizer que é um orgulho, uma alegria, um prazer para estar participando dessa iniciativa com a CIA Fábrica. Muito obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde para vocês.